Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un encuentro con la empresa Peli Sistemas Ingeniería de Brasil. Gracias a todos, a los del club, a los miembros del Club de Lectura de la Price Reading Club, un nuevo encuentro. También voy a saludar al amigo Carlo Fritoli, de italiano, amigo, alumno de la Pregia, que es una asociación italiana muy importante en la parte de investigaciones y avalúos haciendales o de empresas en Italia. Grazie Mediale, un saluto a tutti. Hoy tenemos un cambio porque el presidente de la empresa Pele Sistema Ingeniería tiene un problema de salud y en su representación estará uno de sus principales ayudantes, una persona muy joven, Gustavo Diniz, quien tiene el cargo de tutor responsable con la Pele Sistema Ingeniería en la parte de los cursos y obviamente que maneja los programas que la Peli ha desarrollado por mucho tiempo. El ingeniero Peli Neto es una de las personas más importantes de la valoración en Brasil y en Latinoamérica, obviamente. Maestro, yo he sido su alumno desde hace muchos años y he compartido con muchas cosas con él en la parte de investigación. Y este programa, el CISRENDA, es un producto que recientemente ha lanzado y la idea era compartir con ustedes cómo funciona el sistema, cómo se puede interpretar el funcionamiento y hay una cosa importantísima que es que el programa está adaptado totalmente al proceso de impositivo del Brasil. Le damos la palabra al ingeniero Gustavo Diniz para que haga la presentación del programa CISRENDA. Boa tarde, boa noite ou bom dia para todos, dependendo do local onde vocês estiverem. É um prazer poder fazer essa apresentação para todos e eu queria deixar a seguinte ressalva. Se eu estiver falando muito rápido, qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo, vocês podem me interromper, pedir para o Miguel que eu desacelero um pouquinho e ele pode ir traduzindo o que eu estiver falando que vocês não estiverem compreendendo. Então, essa aí vai ser o meu combinado com todos vocês. Então, eu vou começar aqui falando o que é o CISRENDA. O CISRENDA, ele é um sistema para avaliação de empreendimentos imobiliários. O que são empreendimentos imobiliários? São aqueles projetos que você constrói para vender os produtos no final. Por exemplo, um prédio de apartamento, um loteamento, vários terrenos, um prédio comercial que você vende às lojas ou às salas. Então, esses são os empreendimentos imobiliários. Ele também pode ser utilizado para os empreendimentos de base imobiliária, que são aqueles que você constrói e explora a sua construção para receber renda. Por exemplo, um shopping, um hotel, um hospital ou outros bens semelhantes a esses. E também o sistema ele pode ser utilizado para auxiliar na análise de investimentos dentro do mercado imobiliário. Então, basicamente, é se vale a pena ou não construir determinado empreendimento e qual retorno ele vai trazer para você. Qual que é o contexto do CISRENDA? Aqui no Brasil, a gente tem uma norma de avaliações, ela é chamada de NBR 14653. Essa norma, ela define os métodos e procedimentos para podermos avaliar os bens imóveis, sejam eles urbanos, rurais, incorporações, empreendimentos,
máquinas, equipamentos, diversas modalidades. O Cisrenda ele foi feito especificamente para análise de empreendimentos, tá? Avaliação de projetos hipotéticos pelo método involutivo, análises pelo método da renda, em que você monta o fluxo de caixa das receitas e despesas de operação do seu bem e gera para você o valor final, o valor de mercado dele. Então, para atender esses métodos e critérios que a NBR, que a norma brasileira, definiu, a gente desenvolveu o Cisrenda com um rigor científico bem elevado e com muitas ferramentas que vão ser extremamente úteis nesse processo. Eu vou entrar agora no método involutivo, que é o primeiro módulo que nós liberamos do programa. O método... Parece que tem uma dúvida no chat. Tem dúvida? Estou vendo nada. Não, né? Tá. É porque eu dei uma notificação aqui e eu não consegui visualizar, mas vou dar prosseguimento, então. O método involutivo, aqui no Brasil, o que ele representa? Como que ele é feito? Basicamente, nós queremos definir o valor de um terreno a partir de um projeto hipotético que poderia ser construído nesse terreno. Então, vamos supor que você tenha o terreno lá que você quer comprar e você pensa um projeto que pode ser construído nesse terreno, que vai aproveitar esse terreno da melhor forma possível e, a partir da expectativa de receitas e despesas com esse projeto, você pode fazer o cálculo reverso, ou seja, do projeto final até o terreno e calcular qual é o máximo que você pode pagar pelo terreno para ter aí o projeto viável. Tudo bem até aqui? Todo bien hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda que quieran aclarar? Hola. ¿Está me ouvindo? Beleza. Gustavo? Vou continuar então. Vai bem, legal. Você sabe que receita e despesa, ou seja, ingressos e egressos. Entendeu? Isso. A tradução, receita e despesa, ingressos e egressos, para aclararle a las personas. Adelante, va muy bien, Gustavo. Creo que se está entendiendo bien y en los términos que está utilizando. Se está utilizando términos que se está entendiendo bien. Yo estoy oyendo después voy a hacer la comprita que me dijo. Tem microfone aberto, se puder fechar. Edison Villalobos tiene abierto por favor, quien tenga los micrófonos abiertos, por favor, ciérrelo porque va a ser difícil entender si él está hablando en español, en portugués y tengamos José Valero tiene el micrófono abierto. Por favor, ciérrelo si es tan gentil. Obrigado. Vou continuar. Ok, continua, sim. Como é feita a aplicação do método involutivo? São 6 passos, 6 etapas. A primeira etapa é conhecer o imóvel que você vai avaliar, fazer a vistoria, ir até o local, se deslocar até o imóvel e levantar, conhecer suas características de localização, físicas, como área, topografia, tipo de ocupação no entorno, enfim, conhecer de um modo geral. A partir disso,
conhecendo o imóvel e as leis que regem o município, o local onde o imóvel está localizado, você vai saber o que pode ser construído, qual área pode ser construída, os limites legais previstos para aquele local. Então, você já tem a base para dar início à aplicação do método e à definição do projeto. A segunda etapa é criar o projeto. Ou seja, eu vou construir um prédio residencial, um prédio comercial, um hospital, uma escola, o que eu vou construir nesse terreno. Definido isso, você cria áreas de apartamentos, por exemplo, quantos apartamentos, ou quantos lotes, ou quantas casas, enfim, você define os parâmetros mais importantes que são necessários para que você consiga definir receitas, ingressos e despesas, egressos. Terceira etapa, estimar o valor do projeto. Ou seja, definir qual é o preço de venda dos produtos que você está disponibilizando. Se o meu projeto hipotético é um prédio de apartamentos, o meu produto são apartamentos. Eu preciso saber qual é o valor que eu vou vender esses apartamentos. 100 mil reais? 200 mil reais? Então, isso precisa ser definido. E aí pode ser por uma avaliação pelo método comparativo, ou seja, por comparação com outros imóveis semelhantes ao que você pretende comercializar. Mas não adianta só definir receita. Precisamos também definir custos e despesas. Quanto eu vou gastar para construir? Quanto tempo eu vou levar para construir? Quanto tempo eu vou levar para vender os meus apartamentos? Eu vou ter despesa com marketing? Eu vou ter despesa com regularização perante a cidade que eu estou construindo? Tudo isso precisa ser considerado e levantado. Isso vai construir para a gente receitas e despesas. Concentrem-se sempre nisso. Receitas e despesas, ingressos e egressos, para a construção do fluxo de caixa. Quinta etapa, definir a taxa de atratividade do projeto. Ou seja, qual o retorno que eu espero receber após a conclusão desse projeto. Por exemplo, se eu defino um retorno de 15%, a minha taxa de atratividade é 15%. Se após o procedimento eu verificar que a minha taxa não atendeu aos 15%, é um indício que o projeto não é viável. Então, a taxa ela é muito importante também de ser definida corretamente. E a taxa ela vai variar dependendo do investidor. Cada investidor tem uma tolerância ao risco diferente. E a tolerância ao risco ela é importante na definição da taxa. Por fim, temos as nossas receitas e as nossas despesas, juntamente com a nossa taxa, podemos, então, construir o fluxo de caixa descontado e definir o valor de mercado do imóvel, o valor máximo que nós podemos pagar para que o imóvel possa receber o projeto que nós criamos e gerar o retorno que nós definimos. Então, de maneira bem resumida, simples, esse é o método involutivo. Essa é a ideia, esse é o contexto em que o Cisrenda foi criado e são essas etapas que ele busca atender.
Agora, eu vou compartilhar a tela do programa para que vocês possam conhecer a interface e eu possa demonstrar cada uma das etapas que eu mencionei na apresentação dentro do programa. Só um minutinho. Está aparecendo certinho, Miguel? Sim, está na tela. Ótimo. Vamos começar. A primeira etapa é a definição do projeto. Então, aqui no programa, nós temos as propriedades do nosso projeto. Ou seja, aqui tem um exemplo hipotético que nós desenvolvemos há algum tempo, e eu vou apresentar alguns conceitos básicos desse projeto para que vocês possam entender. A primeira coisa são os dados do nosso projeto. Área do terreno, ou seja, qual é a área onde nós poderemos construir o nosso projeto. Coeficiente de aproveitamento. Isso daqui é uma coisa que tem na legislação do Brasil. Não sei se tem nos outros países. Se tiver, o Miguel faz a observação para vocês. Mas, basicamente, o que esses números aqui representam? Quantas vezes a minha área construída pode ser maior que a área do terreno. Por exemplo, o valor de 3 significa que eu posso construir 3 vezes a área do terreno. Seriam 7.500 metros quadrados de área construída. Na legislação do Brasil, existem 3 coeficientes. O básico, que é o aplicado de maneira geral. O máximo, que é o máximo permitido pela lei. E esse aqui, outorga onerosa, é um nome difícil, mas ele significa que o que eu posso construir a mais se eu pagar uma multa para o município, para a cidade. Disculpa, Gustavo, Sí. disculpa. Eso sería ahí un solo criado. Isso mesmo. Eso. Sí, o sea, eso que dice Gustavo es que si usted quiere construir por encima de lo que dice la norma, obviamente que nosotros todos los países hay normas de zonificación y sabemos cuánto es el porcentaje de construcción de cada desarrollo. Si usted quiere construir por encima de la norma, usted tiene que hacer un pago adicional, o en caso en Curitiba, en Brasil, se llama suelo creado, que si usted le permiten elevar más el edificio, usted debe otorgarle terrenos a la municipalidad a cambio de que le otorguen ese aprovechamiento. Adelante, Gustavo. Aqui é outra coisa que preciso esclarecer: valor venal. É o preço que o poder público atribui ao imóvel para que ele possa cobrar o imposto sobre a propriedade do terreno. Esse valor não necessariamente será o valor de mercado, o resultado da avaliação, porque os critérios usados pelo poder público são diferentes na hora de definir esse valor aqui. Mas ele é importante para que o programa consiga calcular os impostos a serem pagos. Eu não pretendo aprofundar na questão de imposto, porque no Brasil é muito diferente dos outros países. Então, eu acho que não seria produtivo para a nossa discussão entrar na questão de impostos. Então, eu vou ignorar essa parte, tá? Vou só mostrar que ela existe, mas não vou aprofundar. Aqui também, em relação ao projeto, nós temos algumas despesas iniciais para que possamos começar a construir o projeto. Por exemplo, registro no poder público, contratação de licenças,
outorga onerosa, pagar para poder construir acima do permitido. Despesas com justiça, advogados, para regularizar alguma questão pendente. Então, todos esses pontos a gente consegue customizar dentro dos dados do nosso projeto. Além disso, temos também os produtos que nós vamos construir. Nesse caso, nós temos aqui uma grande variedade de produtos. No nosso projeto hipotético, nós definimos vagas de garagem, lojas, apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos, enfim, tem uma grande variedade de produtos. O sistema... Disculpa, Gustavo, quiero traducir aquí. Certo. Vaga de garagem, puesto de estacionamiento. Loja son locales comerciales. Estacionamiento, pues estacionamiento y apartamento de 2 quartos y 1 quarto. Adelante, Gustavo. Vejam que o programa ele permite uma grande variedade de produtos. Nós temos a possibilidade de cadastrar uma quantidade muito grande de produtos. Então, o sistema ele pode ser usado para projetos simples até projetos complexos. Além disso, ele pode ser usado para projetos que tenham várias etapas, ou seja, construir e vender uma primeira parte e com essas receitas, esses ingressos que tive da primeira parte, dou início à construção de uma segunda parte e vou fazendo isso até concluir todo o projeto. Nesse exemplo que nós temos, são 4 etapas. Mas o sistema ele permite projetos de até 10 etapas. Então, considerando uma duração de 12, 18, 24 meses para uma etapa, teríamos aí projetos de 10, 20 anos. É um tempo bem considerável. O programa ele permite que isso seja feito e essa customização ela é bem interessante, ela é bem rica. Veja só, vou selecionar outra etapa. Aqui, na etapa 1, temos 2 blocos, bloco A e bloco B. O que isso significa? Seria equivalente a um empreendimento de vários prédios e cada prédio recebe uma letra como seu nome. Então, bloco A seria o prédio 1, bloco B seria o prédio 2, e assim sucessivamente. Veja, então, na etapa 1, nós temos 2 prédios, bloco A, bloco B. Na etapa 2, temos bloco C, bloco D, ou seja, mais 2 prédios. Na etapa 3, temos E e F, mais 2 prédios. No total, então, temos 8 prédios que serão construídos nesse projeto. E cada prédio vai ter a sua característica de tipo de imóvel. Estacionamento, loja, apartamento, você pode definir. Se quiser colocar outras coisas, pode colocar também. Então, é nessa etapa que você define o que você vai construir e o que você vai vender. O que mais que a gente precisa fazer? Definir a velocidade que os nossos produtos serão vendidos. Ou seja, eu tenho 100 apartamentos para vender. Quantos eu vou vender por mês? 5 por mês? 10 por mês? 1 por mês? Como que vai ser essa distribuição de venda? Dentro do programa, a gente consegue customizar isso também. E aí existem 2 formas. A primeira forma é a distribuição de vendas linear. O que é isso? Significa que você vai vender uma quantidade igual de unidades todo mês. Então, se eu definir 5 por mês,
o programa vai considerar que a cada mês que eu estou vendendo, eu vou comercializar 5 unidades. A segunda forma é essa daqui, de 2 a 4 períodos. O que isso significa? Significa que eu divido o meu período de vendas em 4 e, dentro desse período de vendas, eu defino quanto dos meus imóveis serão vendidos em cada etapa. Veja só, o primeiro período de vendas, ele dura 3 meses. Vamos supor janeiro, fevereiro e março. 3 meses. Em 3 meses, eu vendo 45% de todas as minhas unidades. Se eu tinha 100 unidades, significa que em 3 meses eu vou vender 45 apartamentos. A ideia por trás dessa forma de contabilizar a velocidade de vendas é essa. E aí você vai definir os prazos para cada um dos 4 períodos e quantas unidades serão vendidas em cada um desses prazos. Vamos definir aqui também quando que começa a venda, em qual mês do projeto vai começar a vender. Por exemplo, eu espero que a venda da primeira unidade, do primeiro apartamento, ocorra 3 meses depois do início do projeto. Ou será que vai demorar mais? Seriam 10 meses? Então, se fossem 10 meses, a gente colocaria aqui 10 meses, tá? Então, essa é a personalização da velocidade de vendas. E você pode fazer diferentes velocidades para diferentes etapas. Então, aqui nós temos etapa 1. Agora, na etapa 2, a venda está linear. Na etapa 3, está 2 a 4 períodos novamente. Mas os prazos e as proporções mudaram. Então, você consegue fazer essa personalização bem específica para cada uma das etapas. Com isso, a gente finaliza os primeiros pontos ali do nosso projeto, do nosso método. Quais são? Definir características do projeto e o preço de venda das unidades que nós vamos comercializar. Vou mostrar aqui novamente. Aqui nós temos o valor, essas colunas aqui, F, G, H e I, elas indicam para a gente os valores que são esperados para cada um dos imóveis. O apartamento de 2 quartos tem uma área de 80 metros quadrados e um valor que varia de 5.000 a 8.000 reais por metro quadrado. Ou seja, o valor final desse apartamento que seria vendido seria multiplicação de 80 por um desses valores aqui. Qual deles que a gente vai usar? Aí você pode definir lá na velocidade de vendas. O preço de venda das unidades pode ser o mínimo, ou seja, o menor deles, o médio, o maior deles, ou um valor que você arbitrou, que você escolheu sem nenhuma avaliação ter sido feita. Aqui você vai poder personalizar essa etapa, esse tópico do seu projeto. Então, definimos as receitas e a velocidade que essa receita entra no caixa. Vamos fazer uma projeção disso daqui. Aqui no programa, então, nós temos que a primeira etapa do nosso projeto, com todos aqueles produtos e toda aquela velocidade de vendas definida, vai gerar uma receita, um ingresso total de 74 milhões de reais.
Esse valor é o valor bruto. Ele ainda não foi descontado pela taxa, ok? E aí nós temos esse valor para cada uma das etapas que nós definimos. Etapa 2, 20 milhões. Etapa 3, 15 milhões. Etapa 4, 17 milhões. Podemos visualizar também como as receitas estão distribuídas no tempo. Veja só, aqui é a etapa 1. Na etapa 1, nós teríamos, no primeiro mês de vendas, uma receita de 3 milhões e 200 mil reais. Ou seja, entraria dinheiro no nosso caixa nesse valor. E aí temos, para o mês 2, mais 3 milhões. Para o mês 3, mais 3 milhões. E assim sucessivamente. Temos para a primeira etapa, para a segunda etapa, para a terceira e para a quarta. E aqui, na coluna F, nós temos considerando a soma de todas as etapas. Então, aqui são as receitas de todo o projeto. Podem ver que são períodos longos, né? O nosso projeto terminaria ao final de 124 meses, porque são 4 etapas. Mas se fossem 10 etapas, por exemplo, poderíamos chegar aí a 300 meses. É uma opção, uma alternativa. O que nós precisamos agora? Definimos as receitas, precisamos calcular as despesas, os egressos. Como faremos isso? Aqui em empreendimentos, nós podemos definir as áreas que vamos construir. Então, em CUB, CUB, é um termo no Brasil que nós definimos para custo unitário básico. O que é isso? Qual é o custo, quanto que nós vamos gastar para construir cada metro quadrado do nosso projeto, pensando em projetos padronizados pela norma que existe aqui no Brasil. Esse CUB, a gente tem publicações de órgãos oficiais que mostram para a gente qual é o valor médio praticado na construção civil. Então, a gente utiliza esses custos porque isso está previsto em uma norma técnica e até em uma lei específica. O nosso projeto, nós definimos subsolo, que seria a área construída abaixo do nível do solo, abaixo do nível da rua. Sótano. Isso. Térreo, nível da rua. Planta baja. Pavimentos 1 a 5, 5 andares, 5 pisos. 5 pisos acima da rua. Barrilete é o local onde você coloca a caixa d'água e o encanamento para distribuição de água. Esse serviço. E varandas sacadas. São os balcones. Balcones, sim. Então, aqui, para o nosso prédio, nós definimos esses tipos de etapas construtivas. Podem ser colocadas outras etapas também a definir, depender do projeto. Então, se eu quisesse adicionar mais alguma coisa aqui, eu poderia vir aqui em incluir dados e digitar que eu gostaria. Por exemplo, estacionamento. Quantos metros quadrados de estacionamento? Vamos supor que sejam 100 metros. BDI, qual que é o lucro, os impostos e outros custos que não estão considerados no custo básico? Geralmente, 20%. Então, deixa eu explicar isso de uma forma mais simplificada. O custo unitário básico, CUB, que eu disse, é um valor
publicado por órgãos oficiais. Esse valor considera somente custo direto, ou seja, somente o que eu vou gastar efetivamente com material e mão de obra. PDI, ele vai acrescentar ao meu custo questões como lucro da pessoa que está fazendo a construção. Muitas vezes as construtoras, elas são terceirizadas nesse tipo de projeto. Temos despesas com administração central, ou seja, despesas com a equipe administrativa de água. Temos impostos, aqui no Brasil são vários diferentes, entre outros pontos que são embutidos nesse BDI. Então, isso aqui é uma coisa específica para o Brasil, tá? Então, se não estiverem entendendo, podem ficar tranquilos aí, que não vai fazer tanta diferença depois para vocês. Sí. Disculpa, Gustavo. Sí, en Venezuela, por ejemplo, te voy a decir, tenemos los costos unitarios, que son costos directos. Faltarían los costos indirectos, que incluiría, llamaríamos costos asociados a la construcción. Todo lo que no está incluido en los costos unitarios, que deben ser incluidos, por ejemplo, proyectos, arquitectura, la parte vamos a decirle, de alguna parte de permisos, que eso incrementa el costo unitario básico y lo lleva a un punto. Es importante que tú digas que los costos unitarios básicos en Brasil, algunos no toman en cuenta las fundações, fundações não são consideradas no custo unitário básico. Quero que você fale isso. Sim, isso. Então, fundações realmente, aqui a gente não considera no custo unitário básico e ela é acrescentada por meio do BDI. Então, aqui você pode considerar esse aspecto também. Exatamente, sim. E uma última ponto que merece destaque aqui, esse fator de área, como o custo unitário básico, ele é definido para um projeto padrão, pode acontecer do projeto que você definiu ser diferente do projeto padrão. E aí você precisa equalizar, colocar esses dois projetos no mesmo nível. Por isso que você aplica esses fatores aqui, tá? Isso é uma questão da norma do Brasil. Então, eu não vou entrar em detalhes, não. Então, aqui... Desculpa, Gustavo, para explicar aí. Mais ou menos seria a parte de área equivalente da norma. Isso, é isso mesmo. O sea, le explico. En Brasil, usted puede, inclusive lo que he hecho en el curso conmigo del método contributivo, sabe que los costos dependen si la construcción es cerrada y abierta y cerrada, si es cerrada por todo. Tiene un precio distinto y en Brasil se utiliza mucho el área equivalente. Es decir, que el costo unitario de construcción es uno, pero si la construcción es diferente a ese costo padrón que llaman ellos, tiene que hacer la corrección con el factor área y generar lo que se llaman áreas equivalentes. Entonces, ustedes pueden tener un proyecto de 100 metros cuadrados, pero el área equivalente para el cálculo puede ser 75% de esa área. Desculpa, Gustavo. Não, ótimo. Obrigado pela ajuda aí. Então, esses custos de obra, eles podem ser definidos também, um para cada etapa, ok? Então, você tem a personalização novamente acontecendo aqui. Definidos quais são os itens que vão ser considerados no nosso custo, precisamos definir o valor do custo em si. E aqui a gente vai preencher o custo unitário básico, CUB, conforme a publicação oficial. Então, esse valor aqui nós tiramos de uma publicação oficial. Mas no seu projeto,
Se você tiver uma noção melhor sobre o custo, você pode preencher com o valor que achar mais interessante, mais adequado. Esse custo também é definido para as diferentes etapas. Então, cada etapa pode ter um custo. Por exemplo, aqui, etapa 2 é 1.900. Na etapa 3, 2.100. Ok? Então, definimos as áreas que vão ser utilizadas no cálculo do custo, o valor do custo por unidade de área. Podemos definir também alguns itens que estão fora do CUB. Como o Miguel mencionou, fundações, projetos, podemos acrescentar eles neste outro tópico aqui, itens fora do CUB. Aí aqui temos projetos, fundações, ar-condicionado, elevadores, muros, enfim, podem ser atribuídos aí vários tipos de itens para acrescentar no custo da obra. Beleza. Por fim, nós precisamos definir qual que é a distribuição desses custos no tempo, a famosa curva S. S. Isso. Então, temos o cronograma de obras, que ele pode ser tanto linear, ou seja, as despesas vão ser exatamente as mesmas todos os meses. Uniforme. Temos a curva S, em que podemos variar os parâmetros para modificar a distribuição das despesas ao longo do tempo. E definimos quando esses custos vão começar e quanto tempo vai durar a obra. Tudo isso nós podemos fazer dentro do cronograma. Ainda tem a possibilidade de incluir cronogramas já existentes que você já conhece, a partir de comparação com outras obras ou até mesmo a partir de um projeto mais específico do andamento das obras. Seriam cronogramas existentes. Aqui, por exemplo, define exatamente qual é o gasto por mês de obra, ou o cronograma similar. Eles funcionam aqui da mesma forma. Você preenche com os valores calculados para serem gastos em cada um dos meses e o programa vai fazer o resto das contas para você. Opa, espera aí que fechou aqui. Deixa eu abrir de novo. Certo. Então, definimos agora receitas e despesas. Temos aqui as despesas de obra, principalmente, que elas estão expressas para a gente dentro do nosso fluxo de caixa aqui. Aqui são projeções, ainda não foram feitos os cálculos. Cronograma de obras, veja só. Temos os gráficos aqui com a distribuição das obras e temos também o custo de cada mês referente a cada etapa também. Com isso, nós chegamos ao ponto de ter as receitas e as despesas prontas para serem utilizadas no cálculo do fluxo de caixa. Falta definir a taxa de desconto. O programa, ele permite diversas modalidades para calcular a taxa. Você pode simplesmente definir o valor que você quiser, ou você pode utilizar outros métodos consagrados para o cálculo desse tipo de taxa. Usando uma taxa de remuneração e uma taxa de risco, por exemplo, utilizando o método CAPM, a partir de um beta, de valores de taxa livre de risco, retorno de mercado. Então, você consegue personalizar as taxas de acordo com o que você precisa. Vamos supor que nós
desejamos utilizar o método CAPM. Então, definimos os parâmetros dele aqui, a taxa livre de risco, a taxa de retorno, o prêmio de risco, outras funções aqui, beta, por exemplo, e viemos aqui, ó, em taxa de desconto e marcamos a que nós desejamos utilizar. Tá pronto. Então, esse é a nossa taxa de desconto. Mandamos aplicar a taxa. E aí nós temos agora tudo pronto para poder calcular os nossos resultados. Então, nós vemos aqui em resultados e vamos em calcular o fluxo de caixa. O programa é um programa de cálculo iterativo. Então, nós teremos aí os cálculos sendo feitos várias vezes. Então, nós precisamos definir quantas iterações e qual que é o resíduo máximo tolerável para o nosso cálculo. Por padrão, a gente mantém esses valores aqui, que são mais do que suficientes. Os cálculos finalizados, nós temos aqui resultado da avaliação. Então, para aquele projeto que nós definimos, que vai durar 124 meses, com 8 prédios sendo construídos, várias unidades diferentes sendo vendidas, com valor de venda de cada etapa aí, como eu mostrei anteriormente, e as despesas segundo um fluxo de desembolso, um cronograma de obras, enfim, tudo isso considerado e aplicando a taxa de desconto, nós chegaríamos aí a 13.700.000 reais, que é o valor do terreno. Então, o resultado final que o programa apresenta para a gente é o valor máximo que nós podemos pagar no terreno para que o projeto definido na primeira etapa seja um projeto viável. Isso aqui eu preciso apontar o seguinte: não tem variação de custo, não tem variação de preço, não tem variação de receita nem de despesa. Do ponto de vista da avaliação pelo método involutivo, já seria suficiente. Quando a gente fala de analisar empreendimentos, talvez seja mais interessante um cenário probabilístico, em que você tempos, prazos, para que você tenha cenários diferentes dentro do seu projeto. E isso é feito dentro do Sysrenda, e aqui é o que eu acho mais interessante no programa, pelas simulações de Monte Carlo. É uma técnica em que são gerados números aleatórios a partir de distribuições de probabilidade para construir cenários em que há variação nos parâmetros. Aqui nós já temos algumas amostras geradas e eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, nós temos aqui 5 variáveis. Variável 1 é o preço de venda do item vaga de garagem lá do bloco A, do prédio 1 do nosso projeto. Aqui, ou seja, o que a gente tem aqui? Nós temos que o programa vai gerar cenários aleatórios em que o preço de venda desse item aqui vai variar dentro de um intervalo. Qual intervalo? De R$ 1.600 até R$ 2.700. E aí ele faz essa geração de amostras para várias variáveis. Você vai definir quais que você quer trabalhar. Você tem essa liberdade. E outro tópico muito interessante. Você pode correlacionar variáveis. O que isso quer dizer para a gente? Quando o programa gera os números aleatórios, pelo fato deles serem aleatórios, a gente não tem nenhuma correlação entre os dados. Veja só como eles estão distribuídos aleatoriamente aqui. Mas pensa comigo,
a tendência é que, se você aumenta o preço de um produto, você vai vender menos desse produto, né? Uma questão aí de economia. Então, se nós aumentarmos o preço da vaga de garagem, a tendência é que a quantidade vendida seja menor. Então, nós temos uma correlação negativa entre o preço e a velocidade da venda. Aqui dentro do programa, veja só, tem uma correlação de 0,07. Basicamente, uma correlação fraquíssima aí. Não dá nem para alegar que existe. Então, nós podemos fazer o seguinte: vamos correlacionar essas variáveis para que tenhamos cenários mais realistas. E como que nós fazemos isso? Definimos aqui quais as variáveis que nós queremos correlacionar. No caso, vai ser o preço de venda com o prazo de venda. E definimos qual é o nível da correlação que nós queremos. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma correlação de menos 0,8. Então, nós fazemos o preenchimento da matriz com menos 0,8, clicamos em OK, e aí ele gerou para a gente uma distribuição de dados com uma correlação próxima daquela que definimos. Observem agora que a correlação entre x1 e x2 passou para menos 0,8151. Então, nós atingimos o nosso objetivo. Com isso, o que o programa fez? Veja agora, ele ordenou o preço de venda do menor para o maior, e a partir disso, ele reordenou também a variável 2, que é o prazo de venda, para que os maiores prazos de venda estejam relacionados aos menores preços. Perdão, os menores prazos de venda estejam relacionados aos menores preços e os maiores prazos de venda relacionados aos maiores preços. E aí, nós podemos calcular os cenários de probabilidade. Então, a gente vai calcular. Vou esperar aqui o processo concluir. E, basicamente, o que nós teremos é o intervalo de confiança. Vamos ter um valor médio, um valor mínimo e um valor máximo associado a um intervalo de confiança para que nós tenhamos determinado grau aí de certeza nos valores que nós estamos definindo para o nosso projeto. Então, concluí o cálculo aqui. E aí temos o seguinte: o valor médio calculado, 13.900.000, com um valor inferior de 13.100.000 e um valor superior de 14.400.000. Ou seja, a partir da simulação de Monte Carlo e da correlação entre as variáveis, nós chegamos a um intervalo em que nos diz que é muito provável que o valor do nosso terreno esteja situado dentro desse intervalo de 13.100.000 a 14.400.000, tendo como um valor médio mais provável de 13.900.000 reais. Para concluir, então, essas ferramentas de simulação de Monte Carlo são ferramentas que estão disponíveis somente em softwares extremamente caros. E aqui nós fizemos questão de incluir esses pontos porque e dão subsídios muito melhores para que possamos avaliar e definir a viabilidade
dos nossos projetos. E tudo isso pode ser exportado em formato PDF ou Excel. Então, o programa ele tem uma interface que podem ser disponibilizados aos contratantes, aos alunos em casos de aulas, enfim, a qualquer interessado nos resultados daqueles estudos que vocês desenvolveram. Então, é isso. Eu quis mostrar aqui o Sysrenda de uma forma das funções mais interessantes, dentro do tempo, para não ficar muito cansativo, mas o programa ele é extremamente rico, tem muitas funções, e ele tem uma aplicabilidade, ele pode ser usado em diversos tipos de avaliação, diversos tipos de projeto e diversos cenários econômicos ou diferentes conjunturas aí dos países e dentro do próprio Brasil também. Lembrando que somente a questão dos impostos aí que pode dar algum problema relacionado ao uso do software em outros países. Mas e que a gente acha que vai ser muito útil dentro da nossa área da engenharia de avaliações. Então, é isso que eu tinha para falar. Vou passar a bola agora para o Miguel. Miguel, muito obrigado. Muchas gracias al ingeniero Gustavo Diniz por su muy buena presentación del programa SysDEA de la PELI Sistemas Engenharia del Brasil. Agradecemos también al ingeniero Antonio Peli su colaboración. Igualmente, el agradecimiento al evaluador italiano Carlo Frittoli de la Preggia de Italia y a todos los presentes provenientes de diferentes países por haber compartido su tiempo en este encuentro del Club de Lectura. Hasta el próximo evento.